Olá, Mais Direitos, Mais Humanos está no ar com o compromisso de trazer até você discussões, ideias e ações que podem transformar a vida, a sociedade e o meio ambiente. Esse programa é para quem tem adrenalina, para quem quer transformar, para quem está na batalha, para os antenados aos conflitos sociais, para quem tem bode da discriminação, da miséria e de quem diz não para a diversidade. Aqui todo mundo tem voz. A gente, a plateia e os músicos. E para você, conectado com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos, Mais Humanos no nosso site. Lá você vai poder participar, postando seus comentários e compartilhando todos os programas com seus amigos. Confira também o programa nas redes sociais. A gente sempre recebe 2 grupos de jovens ligados a direitos humanos. Eles conversam, debatem e trocam experiências. Hoje, um deles é o projeto Jovens Facilitadores de Práticas Restaurativas do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, aqui em São Paulo. Para eles, o canal é resolver conflitos sem o uso da violência. E o outro grupo é a Ação dos Jovens Indígenas de Dourados, o AGE. O projeto trabalha as questões de cidadania junto a indígenas do Mato Grosso do Sul. Milena Mateus é a coordenadora dos Jovens Facilitadores. A Mariana de Brito e a Lisandra Borges receberam a formação do grupo que media conflitos em uma das regiões mais violentas de São Paulo, o distrito do Capão Redondo, que é para onde a gente vai agora. A ideia do projeto Jovens Facilitadores surgiu a partir da experiência que o CEDEP já tem com justiça restaurativa, né? Então a gente já trabalha desde 2006 com práticas de justiça restaurativa na região. E aí a gente começou, a gente tinha dois percursos desvinculados, que era um trabalho com juventude e um trabalho que não era específico com juventude, mas era com justiça restaurativa. E aí a gente começou a perceber como era importante integrar essas duas coisas, justamente por conta de quando a gente fala de violência, a gente está falando de um público que é afetado e que também reproduz a violência, que é um público jovem. Então a gente pensou como seria importante a gente trabalhar com juventude, com essas ações de resistência no território que esses jovens já produzem e articular esse trabalho de justiça restaurativa, onde vítima e agressor possam se libertar dessa identidade de vítima e agressora. São pessoas que estão tentando restaurar o dano. E aí você olha uma pessoa e fala, nossa, quanto tempo eu tive esse medo, eu tive esse monstro que, na verdade, não existia, né? Era um ato, né? Você consegue colocar a agressão ali num lugar, é um ato, é um episódio, né? Não é uma coisa que me domina ou me define como um todo. Essa nova perspectiva de justiça passa, né, por esse processo interno, de rever a sua situação, de restaurar o direito, de ter um lugar seguro. Eu acho que esse conhecimento, né, de você poder também intervir em qualquer lugar que você está, né? Uma partida de futebol é um lugar que vai ter conflito e ali você pode intervir. Na sua casa vai ter conflito, você pode intervir. No trabalho, eu acho que a possibilidade de justiça restaurativa ela é infinita, né? Porque os conflitos, eles estão presentes na nossa vida, né? Sim. E também como usar esses processos numa busca política, né? Por igualdade, direito, dignidade, né? Eu acho que isso é importante. Esse curso só tem ajudado eu cada dia mais. Estava até falando um pouco da mãe dos meus filhos ali, da Aline, entendeu? A Milena também. E nós temos vários conflitos, eu e ela, mas é em troca do quê? Troca de um carinho que falta, entendeu? Saber perdoar. Mas eu vou buscar isso. Estou tentando. Quem ainda não caiu quer o perdão. A gente só sabia falar, criticar e falar um monte e não escutar o outro lado da moeda, entendeu? Mas eu estou tentando. Eu falava que nunca vou perdoar ninguém e estou tentando levar isso aí. E é isso que eu tiro daqui do curso. Eu agradeço muito por esse curso. Essa dor é legítima, né? Mas como que eu posso olhar para essa dor e tomar uma outra atitude que não reproduza mais dor para mim e para o outro? Porque matar uma outra pessoa não vai curar a minha dor. Porque a minha dor não tem a ver com o outro, tem a ver com o que o outro fez para mim, né?
Então, como que eu olho para essa dor? E como eu vou deixando de reproduzir a cultura da violência? Então, as mudanças individuais nas relações, elas são super importantes para superar uma lógica de violência, né, que é mais ampla, uma cultura de violência, né, que a gente foi acostumada, e uma cultura punitiva. Da população periférica que já sofre tanto e tem os seus direitos violados cotidianamente, a juventude tem os seus direitos violados com mais profundidade, né? Porque é a questão do trabalho, é a inserção no mundo adulto, é a violência policial, é a negação das alternativas de lazer, é o discurso que não é valorizado, não é visto como legítimo. Então, eu acho que é um processo, é uma caminhada muito longa. Milena, conta pra gente como é que nasceu esse projeto dos facilitadores. O CEDEP atua desde 2006. A gente trabalha com as práticas de justiça restaurativa, né, que é uma tentativa de lidar com os conflitos que não seja punitiva, que não seja violenta. Então, o que essa ideia de justiça restaurativa busca? Olhar para todas essas necessidades que estão envolvidas no conflito, tanto as necessidades que geraram o conflito, como as necessidades que foram geradas pelo conflito para a vítima, e tentar todo mundo se responsabilizar por isso. Agressor, vítima e comunidade onde isso está envolvido. Mari, imagino que você aprendeu um monte de coisas lá. E quais os principais conhecimentos que você teve lá? E como é que você chegou nesse grupo? Eu participo de um coletivo de artes chamado Cia Decálogo de Alck, que é um coletivo de jovens que atua na região do Jardim Ângela, que está nas proximidades do Capão Redondo, né? E desde muito nova também atuo em vários projetos voltados para a cidadania, direitos humanos. E aí, quando veio a proposta do CEDEP, essa questão de conhecer mesmo a justiça restaurativa, conhecer essa proposta para conseguir desenvolver em outros ambientes. Então, a justiça restaurativa veio como um meio também de lidar a cada momento com essas coisas. Diz uma coisa para mim, Lisandra, qual que é o tipo de conflito mais comum de chegar no grupo que você tem percebido? Eu acho que é a questão da polícia. A polícia chega muito para ofender mesmo, para julgar, não quer saber o que você estava fazendo, de onde você estava vindo. E a justiça restaurativa, a gente quer montar um núcleo em um dos núcleos da ONG, a gente quer montar um núcleo de justiça restaurativa realmente para a gente lidar com os nossos conflitos, porque a gente vai acabar lidando com os nossos conflitos. Porque o conflito dos nossos amigos são os nossos conflitos. Mari quer complementar? Queria fazer uma colocação. Dentro disso que a Lisandra falou, né? Numa proposta de justiça restaurativa, a gente, primeiro, fazer com que esses jovens não criem mais ódio, né? Então, eu sofri uma abordagem violenta da polícia, a tendência é eu criar um ódio gigantesco e reproduzir essa violência. Então, a justiça restaurativa, ela propõe que se quebre mesmo essa lógica da violência, para que esses jovens, eles encontrem outros meios de lidar com essa situação, que não a reprodução da violência. Então, isso pode ser articular um coletivo, isso pode ser ir mesmo atrás de informações, organizar outros jovens, para que se trate de outra maneira dessas situações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Indianara Machado, o João Rocha e a Jaqueline Porto são da ação dos jovens indígenas de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O grupo surgiu em 2011 para fortalecer a socialização da reserva indígena mais populosa do país. Então vamos lá para Dourados conhecer essa experiência. A reserva de Dourados, do ponto de vista de direitos humanos, talvez seja a maior violação de direitos humanos em relação aos povos indígenas no Brasil. Você não tem um cenário, né, de violação de direitos humanos como você tem na reserva indígena de Dourados. Por quê? Porque houve, por parte do Estado brasileiro, um processo de deslocamento forçado de populações, algo que é tipificado como crime, né, contra a humanidade.
E, paralelamente a isso, exerceu, em face daquela comunidade, toda uma série de restrições de deslocamento. As pessoas não podiam se deslocar, não podiam sair sem autorização. Todo um regramento de exercício de direitos simples, né? Casamento, para casar tem que ter autorização da família, ou seja, todo esse processo que estava dentro do contexto tutelar da época, mas que, de alguma forma, quando veio a Constituição de 88, não foi suprido por ações que, de alguma forma, minorassem essas intervenções. Hoje em dia, então, não tem políticas que comportem a jovem indígena, então a gente sofre muito por isso, né? O Estado tem tentado políticas para apagar fogo, mas não tem uma política, assim, para ocupar esses jovens, né? Que deveria acontecer, né? Então, essas são as mais demandas, a questão da violência, né, com os jovens indígenas, a falta de educação de qualidade mesmo nas escolas aqui da aldeia, né? Porque se você tivesse uma escola boa, né, que atendesse realmente a demanda do jovem indígena, de respeitar essa especificidade que nós temos, né, talvez daria certo. Mas essa educação que é implantada não dá certo. Por quê? Porque na verdade, eles só mudam a língua, né? Mas o sistema é o mesmo, só que o sistema indígena é diferente. Então, eles deveriam repensar isso, essa forma de educação. O movimento dos professores indígenas é justamente para desconstruir essa escola antiga, né? Para implementar outro tipo de escola que respeite a língua, que se ensine na escola elementos culturais, línguas, a forma de trabalhar a educação indígena. A escola tem que integrar, valorizar a história, a trajetória dos povos. Quem escreveu essa matéria sobre a demarcação foi o Nilson, o professor Nilcimar. Você não tem nenhuma estrutura federal com capacidade de gerenciar de forma adequada os povos indígenas, tanto no aspecto de saúde, quanto nas questões básicas de políticas públicas, e muito menos os estados e municípios entendendo que os indígenas fazem parte da sua comunidade e devem receber, da mesma forma que os demais cidadãos, os mesmos direitos. Acesso à segurança, acesso à escola. É muito comum o programa tal, tem na escola, mas lá dentro da aldeia, mas é uma escola municipal, né? Por que dentro da escola municipal? Na terra indígena você não vai ter o mesmo serviço que você tem na escola municipal que está localizada fora da comunidade. Então, passados 25 anos da Constituição, essa concepção de que um índio não é federal, mas que um índio é um cidadão, né, que deve ter os mesmos direitos, respeitadas a diversidade cultural dos demais cidadãos brasileiros, isso até hoje é uma falácia. Indianara, quais são os principais problemas enfrentados por vocês lá na reserva de Dourados? As duas aldeias, né, que foram denominadas reserva, né, as duas aldeias reserva indígena de Dourados, ela é maior que muito município. Uhum. Então, a concentração de população é muito grande, né? A proximidade que a aldeia tem da cidade, assim, 10 minutos da aldeia você já está no centro da cidade, né? São vários os problemas com alcoolismo, principalmente, drogas, né? O crack, a maconha, né? A questão fundiária é muito grande, então tem casas assim que o espaço é só um barraquinho, né? Então não tem espaço para plantar, para fazer, né, as mulheres para fazer os cuidados. Então é meramente o barraquinho, não tem. Uhum. Então é um problema fundiário, a questão do alcoolismo, das drogas. Jaqueline, conta pra gente como é que nasceu o AGE, quais são as ações que o grupo faz pra gente entender melhor? Então, a AGE ela nasceu, na verdade, no meio de um processo muito delicado, que era quando 70% do suicídio estava concentrado ali na reserva de Dourados, né? E a maioria era jovens. Uhum. Então, a partir disso, veio a antropóloga, né, Maria de Lourdes, que começou a trazer os jovens para discussão, né? E ambos não se conheciam, jovens da Jaguapiru quanto da Bororó. Tá.
Então começou a se criar uma interação e se percebeu que os suicídios que aconteciam no momento era porque os jovens eles se sentiam assim sem perspectiva de vida, sabe? Não tinham o que fazer, abandonados pelos pais, pais alcoolizados, muitos deles não conheciam suas mães, enfim, expostos ao tráfico de drogas, e onde assim até nos dias de hoje não se tem muitos programas que atendam os adolescentes na aldeia. Então, um trabalho muito importante que a gente tem até hoje é a comunicação, né? A internet é uma ferramenta importante para vocês? Para ambos os grupos? O vídeo, a internet, o jornal, o programa de rádio. Esse foi o meio de a gente fazer uma ponte entre a cidade e a aldeia, né? Um meio de reconhecimento, um meio de se sentir valorizado, um meio de lutar pelos direitos dos jovens. Bom, lembrando para quem está assistindo o nosso programa que essa conversa também está lá na internet e nas redes sociais. Então, vai lá, acessa o site que aparece aí na tela. A mediação do conflito é muito importante para os direitos humanos. Ela transforma a cultura da violência em cultura do diálogo. E, além disso, valoriza as pessoas através da conversa franca, da escuta e do entendimento do outro. Isso vale para qualquer cidadão, para qualquer comunidade. E agora eu quero saber se o pessoal da plateia aqui quer se manifestar, falar sobre esses assuntos que a gente está levantando aqui hoje. Temos um amigo do outro lado. Colocando essa questão de mediação de conflito, como é que vocês veem a participação social nisso? E eu também queria que vocês falassem um pouco dessa questão da desmilitarização da polícia. A gente é bem ousado, né? Então, a gente está vindo com uma prática de justiça restaurativa que pressupõe essa lógica das pessoas se conversarem para lidar com realidades sociais muito complexas e muito violentas, que é justamente esse caso. A gente está dialogando com uma polícia militarizada, com uma polícia que utiliza o homicídio como resolução de conflitos, né, com o judiciário que prende para justamente tirar de circulação essa juventude perigosa, né? Então, o caminho que a gente está construindo é justamente esse. A gente está em diálogo para a implementação de um núcleo lá no Jardim Rosana, né? É a gente poder acessar esses jovens que ninguém acessa, só o tráfico ou a polícia, né? Acessar para a gente conversar. Então, como que esse sujeito pode se entender nesse contexto e pode respirar, tirando a cabeça um pouco dessa loucura, dessa violência, e poder se colocar como um sujeito de direitos que reivindica políticas. A gente está se articulando com coletivos de jovens que atuam já lá há muito tempo. Então, a gente não está criando a roda, né? A gente está se articulando com o Fórum em Defesa da Vida, com os coletivos, com o movimento hip-hop, com os movimentos de saraus, que são os movimentos que já estão nesse movimento de resistência a partir de uma construção de outra identidade. Muito bem, obrigado, Milena. Mas a gente vai continuar depois o nosso debate aqui, Dourados, Capão Redondo, Dourados, mas no momento a gente vai conhecer o grupo Pitanga em Pé de Amora. Fala um pouquinho da banda pra gente, do grupo, né, pra gente. Bom, o Pitanga é uma banda, enfim, formada por mim, eu sou o Diego Casas, Daniel Altman, Ângelo Ursini, Gaster Tubo e a Flora Popovic. A gente toca músicas que são feitas pela gente sempre, são sempre músicas nossas, assim. A gente já está nessa faz um tempo, a gente tem um disco lançado que está inteiro para download na internet. São daqui de São Paulo? Daqui de São Paulo mesmo. Então vamos fazer um pouquinho de poesia aí para a cidade. Bora. E para os nossos amigos aqui todos. Quem hoje ouve o que eu canto sabe um tanto do que eu sou. Pois é que a vida, quando me envolve, me devolve num verso assim, que é feito coisa que não se fala, mas não cala dentro de mim. Porque eu bem sei, o meu canto é som, é como eu sou mais do que sou. Quem ouvirá quando eu me fizer cantar, enquanto minha voz puder soar? Será meu bem e a minha
Cerca de 15 mil indígenas vivem hoje na reserva de Dourados, que se divide em 2 aldeias, a Bororó e a Jaguapiru. As etnias Guarani Kaiowá e Terena ocupam um território de 3,5 mil hectares. A reserva foi demarcada em 1917 com o objetivo de confinar, eu disse confinar, os indígenas até que eles estivessem prontos para ser integrados na sociedade. A partir da década de 70, a soja e o agronegócio começaram a fechar o cerco na reserva, e apenas uma parcela do território original permaneceu com os indígenas. Vamos conhecer essa história, um pouquinho mais dessa história, aqui no nosso telão. O papel assim, fundamental para os jovens que passaram pela AGE é a questão do envolvimento social com a comunidade. Que eu acho que principalmente a gente se preocupa com a comunidade, a gente tenta resolver, tenta estar junto, tenta os problemas sociais, a gente quer mostrar, né, sabe que nada é feito para mudança, então a gente, na verdade, principalmente a AGE foi a questão do papel social do jovem indígena nisso, né? Ninguém se preocupava com a situação social dos jovens, ninguém se preocupava com se eles estavam sofrendo, os problemas, como é que nós vamos fazer isso. Hoje já tem uma preocupação voltada com a classificação jovem indígena. Antes era mulher, criança e idoso, né? Agora não. E o jovem? Foi difícil conquistar essas crianças, trazer elas para as aulas e... assim, a AGE, a gente, nesse trabalho, já tem, esses alunos eles já fazem parte, né, do programa, então eles já ocupam esse espaço. Mas para trazer eles para dentro do jogo teatral, da brincadeira, é um pouco difícil. E faz quanto tempo que você está vindo aqui nessas aulas de teatro? 2 meses já. 2 meses? Uhum. Você está curtindo? Tô. O que vocês fazem aqui? Nós faz teatro e pofarra e aula de dança. E aula de dança também? Uhum. Já tá mandando bem na dança? Estou. Já? Já. Você tô aprendendo os passos já. Procura sempre deixar eles falarem. Cada um expõe a sua realidade, né? No caso, eu não moro aqui na aldeia, nós não moramos, né? Então eu exponho a minha, eles expõem as deles, né? De forma que a gente dialogue de maneira igual, né? A gente tenta passar que sim, tem direito, quais são esses direitos, né? A gente tenta colocar isso nas atividades, no teatro, né? Não simplesmente às vezes com palestra, porque às vezes o jovem não... O interesse é diferente, né? Inegavelmente a aldeia ela está sendo engolida pela cidade, né? Então a gente tem que dialogar de problemas que estão chegando, né? E como que eles vão lidar com isso? Os meninos que saem à noite por aí bebem, começam a sair armado. Então eles pegam, eles conversam com esses meninos, convidam para estar participando dos grupos, tá ocupando a cabeça deles, né? O foco hoje é a questão da violência entre jovens indígenas, que é a questão do se matar, do suicídio, tudo isso, né? O álcool, na verdade, ele é só um estupim para os problemas todos que já acontecia, né? Tem que tocar direito, Léo. No que você acha que o esporte é importante para esses jovens e adolescentes que estão aqui? Bom, o esporte é muito importante por causa que eles podem tirar da droga, pode tirar da rua, pode tirar da noitada aí da noite, que é muito terrível aqui na nossa aldeia, né? Indianara, qual que é o principal conflito entre vocês e os fazendeiros hoje? A gente tem lutado pelos nossos tecorrás, que são territórios tradicionais dos Guarani, dos Terena e as etnias. Então, a gente vem tentando retomar os territórios tradicionais que foram dos nossos antepassados, né? Como foi mostrado. Dourados foi o confinamento, então ali não era um território
tradicional, foi confinado ali. Então, a comunidade vem tentando retomar os territórios. Mas como o Estado, Mato Grosso é um Estado ruralista, então é conflito. A mídia local também influencia muito. E a mídia está geralmente do lado de quem banca, né? Que são os ruralistas. Entendi. Então a AGE, os meios de comunicação, a gente tem mostrado isso, né? Mostrado o nosso lado. Se você pegar jornal assim, local, né? Jornal impresso, já chamaram os indígenas de selvagens, truculentos, né? Mídia local. E isso é muito grave. Então, nós vamos tentando mostrar o lado nosso também, né? Porque a gente não está tentando pegar uma coisa que não é nossa. É um território do nosso antepassado. Então, o conflito hoje é muito acirrado porque o Estado ele não vem tentando dialogar com os dois lados. Ele se retira simplesmente, né? Há uma omissão, né? Isso, há uma omissão do Estado, né? E os ruralistas, os indígenas ficam se peleando, né? Agora, Jaqueline, como é que você capacita esses jovens? Como é que é o trabalho de vocês trazendo os jovens para essa luta, que é uma luta difícil, né? Você tem que trazer eles, conquistar eles, ganhar confiança, trabalhar junto com a família, entende? E aos poucos, depois de anos, eles vão se abrir com você. E como é que você coloca para eles que é importante esse resgate? Então, é por isso que a gente tem trazido o teatro, né? Que é uma forma de eles se abrirem para sentar num certo momento que eles estiverem falando, porque é difícil de eles falarem, para a gente sentar, é o momento de sentar, vamos discutir direitos indígenas, sabe? É assim, não é uma coisa que você consegue dentro de 1 mês ou 2 meses. Assim, aos passos lentos, mas a gente chega lá. Agora, para combater essa mídia aí que só fala contra, é necessário também usar a mídia que é possível, jornal, internet, enfim. Como é que é esse trabalho com as mídias? Tudo isso é acompanhado pelas oficinas. Então, os jovens indígenas vão à AGE, fazem as oficinas, disso gera o produto. No caso, o jornal, a rádio. Né? Também a gente trabalha muito com fotografia. A gente já está na 3ª edição do Olhares, que é uma revista fotográfica, né? Um livro fotográfico tirado pelos próprios indígenas também. Então, eles vão, enfim, passa-se as principais técnicas de fotografia e aí eles vão com as máquinas fotográficas para casa, leva isso e fotografia com os olhares dele, isso gera também um produto, né? Segundo o IBGE, 73 mil pessoas se autodeclaram indígenas no Mato Grosso do Sul, dado que faz o Estado ocupar o 2º lugar no ranking de maior densidade populacional de indígenas do país. Ainda assim, os indígenas ocupam menos de 0,5% do território de todo o Estado, segundo o último relatório do Conselho Missionário Indigenista. Pelo menos 250 indígenas foram mortos em conflitos por terras no Mato Grosso do Sul nos últimos 7 anos. Então, minha pergunta vai aqui para os facilitadores. Como é que seria uma mediação lá no Mato Grosso do Sul? Você sabe que você estava falando, eu estava pensando que a gente dá várias formações pelo Brasil, né? Então a gente foi dar uma formação em Vacaria, que é uma cidade ali da região serrana do Rio Grande do Sul, que lá tem uma questão indígena super forte. E o conflito entre os brancos e entre os índios justamente por conta da questão da terra. E aí, a partir do curso, a gente foi vendo as possibilidades de resolução de conflitos a partir da justiça restaurativa para esses povos, porque é justamente isso, né? Os brancos achando que os índios não têm o direito, né, com o maior discurso de que os índios vão roubar as minhas casas, né? E os índios com a sua legitimidade também de reivindicar o território. Então, durante o curso, essas pessoas começaram a perceber como o outro lado do conflito, super acirrado, né, entre moradores, e que no caso, ali o caso não era com latifundiários, mas eram com os moradores. Então, esse conflito é justamente pela incapacidade de um lado ouvir as necessidades do outro. Então, a gente trabalharia na perspectiva de justiça restaurativa para pensar nesses conflitos, né? Ok, queria chamar a nossa plateia a participar aqui com a gente um pouquinho. Aqui, meu amigo. O pessoal da Justiça Restaurativa aqui na região de Campo Limpo
A gente ouve muito, né, e percebe de muitas pesquisas que vêm para nós assim sobre a questão da violência contra a juventude negra, né? Dentro do trabalho de vocês, do levantamento de vocês, vocês percebem também alguma questão de recorte étnico? Eu falo isso porque lá na região de Campo Limpo tem mais de 8 mil indígenas morando lá, entre Pancararu, Pancararé, Funiô, Terena e outros mais. Vocês percebem um pouco isso dentro do trabalho de vocês, dessas populações que moram, por exemplo, em Paraisópolis, Real Parque e outros mais? Sempre a gente faz parte do comitê de implementação do Plano Juventude Viva. E tem especificamente um coletivo lá da região que ele traz essa discussão bem forte. É como se fosse um tapa na nossa cara, né? Porque é justamente isso, lá na Real Parque mesmo, né? Essa questão dos Pancararu e tal. Então, como que é tão silenciado, né? E a gente se movimenta nesse sentido, sabe? Mas quando a gente está falando de questão racial, quando a gente fala de conflito, a gente está falando justamente isso, para não individualizar o conflito. Não é questão da minha diferença com a Mari. Isso aqui está atravessado por questões institucionais, por questões sociais. Então, esse conflito está marcado por questões de raça, está marcado por questões de gênero. Então, o que a gente busca é que o conflito revele isso para ser uma transformação social também, para não ser só uma resolução de conflito entre eu e a Mari. Eu quero fazer uma pergunta para a nossa banda convidada aqui, Pitanga em Pé de Amora. Vocês acham que música pode ser um instrumento mediador de cultura ou um facilitador de diálogo? Pô, com certeza. Eu acho que a música ajuda muito, assim, na integração entre as pessoas mesmo, né? A gente é amigo há muito tempo e acho que muito por causa da música também, assim. Embora também, às vezes, pintem conflitos também por causa da música, né, na banda. Claro. Eu estava até pensando que um facilitador de conflitos, às vezes, podia cair bem também numa banda, sabe? Que dá bastante briga. E acho interessante também que acho que quase todas, não diria todas, assim, mas as músicas, tanto instrumental quanto as com letra, elas nascem de um conflito. E eu acho que o próprio ato de compor, de certa forma, é você mediar esse conflito interno, assim. Então, esse também é um lado interessante, assim, do jeito de se trabalhar a música. Então, mais som, mais música para nós. Eu parto desse chão que é parte do que eu fui, é parte do que eu sou. É que a partir daqui a vida vai ter que melhorar. Eu vou voltar lá pro sertão. Segundo os dados divulgados pelo IBGE no ano passado, a cidade de São Paulo apresenta a maior população em favelas do Brasil. 2 milhões de pessoas. E é na zona sul da cidade que se concentra quase metade de todas as favelas. E é lá onde estão os maiores índices de violência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2013, o Capão Redondo, o Parque Santo Antônio e o Campo Limpo foram os bairros que mais registraram assassinatos em toda a cidade. Vamos conhecer essa triste realidade. Ali. Ô Perna, e quando alguém pisa no seu calo, o que você faz? Antigamente, vamos falar antigamente eu retrucava e partia um pouco meio para agressão. Era um pouco meio duro com a pessoa. Hoje em dia não, hoje a gente releva, porque nós vê o dia a dia como é que é da comunidade, entendeu? Mas não é fácil perdoar, né, velho? Uma palavra bonita, forte, mas é difícil você perdoar. Alguém que te agrediu fisicamente, alguém que ofendeu a sua honra. Então, fisicamente a pessoa fez um ato comigo, antes de eu fazer o curso, se eu perdoaria ele, não. Mas hoje em dia eu ainda paro para pensar, converso com a pessoa, posso ainda não dar a palavra do perdão para ele, entendeu? E a única pessoa que pode perdoar ele é Deus. Posso voltar a falar com ele, mas não vai ser a mesma coisa. O retorno do recalcado, que é o que a gente chama em psicanálise,
é esse mecanismo de violência que a gente chama de punição. Quando uma pessoa é violenta com outra, a gente acha que a necessidade é de fazer com que essa pessoa sinta como a vítima dela se sentiu. Perfeito? Nós devemos fazer com que essas duas pessoas possam ter compartilhado uma experiência. Esse ofensor tenha compartilhado com essa vítima a dor. Só que essa dor é diferente da vítima se ela for infligida diretamente contra ele. De maneira que esse sujeito não possa tomar consciência e ter um aprendizado a partir daquela experiência. Significa que não é a mesma dor. A única possibilidade dessas duas pessoas poderem sentir a mesma dor, a dor da vítima, ser transmitida para o ofensor, é através da comunicação. Então, o mecanismo punitivo nada mais é do que uma forma de impedir esse tipo de comunicação. A única forma que a gente conhece de poder fazer com que esses conflitos não emerjam e não nos transformem. É muito mais fácil um jovem se comunicar com pessoas da mesma idade, com pessoas da sua comunidade, do que uma pessoa de fora, assim, uma questão de identidade. Então, a participação do jovem, o papel do jovem nessa tentativa de uma via alternativa, ela é absolutamente essencial. Olha, ela mudou bastante desde que ela fez esse curso. Ela, quando a gente conversava qualquer problema, né, que tinha, ela ficava nervosa e já saía gritando, né? E agora não, agora ela tá diferente. Ela sabe que a gente conversa com ela, se acontece alguma coisa, ela para, espera, conversa, entendeu? No curso, eles mostraram pra gente alguns tipos de pessoas, tipo, como você reage com a raiva. Eu me encaixei no estátua, que é, se eu tô com raiva de você, eu simplesmente vou congelar tudo que eu sinto, não vou mais olhar na sua cara e a partir daquele momento você pra mim morreu. E eu aprendi a trabalhar isso, porque não é bem assim, né? A gente tem que conversar, ver o que está acontecendo, tentar solucionar e não apagar uma pessoa que é importante na sua vida por causa de uma questão besta. Lisandra, o que falta, na verdade, para a gente conseguir justamente se colocar no lugar do outro, olhar para o outro e enxergar o outro? Eu acho que faltam pessoas, falta comunicação, falta aquela coisa de um bloco do beco que é a ONG que eu tô. Falta um bloco do beco na vida das pessoas. Como é que é o bloco do beco? O que ele faz por você? Que ONG é essa aqui? Mudou minha vida, literalmente. O que essa ONG faz para que você sinta isso? Então, como é que eu ela acho que essa coisa do amor, da união, do companheirismo, tá faltando alguma coisa, eles ajudam, tá precisando de alguém para conversar, tem muitas pessoas para conversar. Tá faltando não tá faltando cultura mais no lugar que a gente está agora, na região do Jardim Ibirapuera, Jardim São Luís, não falta cultura. Faltava um maracatu na minha vida, que é o que eu tenho agora, faltava um sarau, que é o que eu tenho agora. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Milena. Por que toda vez a gente ouve falar sobre a zona sul de São Paulo, Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim São Luís, sempre a gente fala sobre a questão da violência? O que tem nesse bairro a mais, ou principalmente o que falta nesse bairro, para que ele tenha essa característica negativa? Eu acho que quando a gente fala da periferia de São Paulo, né, que tem a ver com esse processo de crescimento urbano, que foi acompanhado com o crescimento de periferização da cidade, então cada vez mais, e a gente vive até hoje, é especulação imobiliária, é expulsar as pessoas para as franjas e para que as pessoas fiquem confinadas em espaços extremamente segregados, sem direitos e com múltiplas violências atravessando essas pessoas. A polícia está lá para controlar, mata, prende aquelas pessoas que perturbam esse equilíbrio da desigualdade, né? Mas tem a violência de gênero. Quase todas as meninas que participam do curso já sofreram abuso sexual, sofreram violência de gênero, e a gente percebe como os meninos reproduzem isso. E como essas meninas também, marcadas por essa feminilidade, acabam também reproduzindo violência com seus filhos, enfim. Então, o que a gente percebe é que, nesse lugar em que a maior violência é não acesso a direitos básicos, a direitos humanos, a possibilidade de construir uma trajetória, né, de ser inserido
no mercado de trabalho ou construir uma trajetória onde eu seja reconhecido, os grupos ficam muito permeabilizados para passar por essa violência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas coisas maravilhosas de coletivos de jovens, isso desde a década de 90, com hip hop, enfim, esses movimentos de resistência e de contestação de tudo isso, produzindo coisas maravilhosas, sendo a cultura esse veículo tão poderoso, né? Então, a gente vê esses meninos fazendo as coisas, gente, fala, da onde surgiu isso? Como é que você vê a questão da redução da maioridade penal? Primeiramente, a gente vê que existe um sistema penal que não funciona, né? Então, o jovem é colocado lá, a gente tem várias práticas de punição e que não dialoga em nada com a questão da juventude. Então, reduzir a maioridade penal na minha opinião, tapar o sol com a peneira, porque essas desigualdades, essas lógicas que existem na periferia e em todos os outros lugares não vão mudar porque se reduziu a maioridade penal. A questão da maioridade penal, na minha opinião, ela não é o centro da discussão. O centro da discussão, para mim, é a educação. Então, é criar outras alternativas para essa juventude, para essas crianças, para que, assim, ela vai escolher ir para outros caminhos, mas ela vai ter a possibilidade de escolha. Porque eu, como uma moradora de periferia, como professora de uma escola de periferia, eu vejo o quanto falta para esses meninos. O quanto falta a área de lazer, o quanto falta uma educação de qualidade, né? Então, que necessidades estão sendo atendidas desse jovem? Então, a gente falar em colocar o jovem cada vez mais cedo no sistema penitenciário, no sistema prisional, não vai dialogar e não vai resolver os problemas da juventude, muito menos vai fazer com que esse jovem ele deixe de infracionar. O que vai acontecer é que cada vez mais cedo, né, a gente sabe a questão até mesmo do tráfico que utiliza desses meninos, né? Então, o menino que tem lá 16 anos, que o tráfico sabe que ele não vai ser preso, é ele mesmo que vai ser cada vez mais puxado. Então, reduzir a maioridade penal é também um risco para que cada vez essa juventude, essas crianças, possam cada vez mais cedo ingressar no mundo do crime, que oferece, muitas vezes, muito mais possibilidades do que o que está dado. O conflito, normalmente, é entendido como algo negativo, que coloca as partes umas contra as outras. A mediação tenta mostrar que as divergências são naturais e necessárias. Elas possibilitam o crescimento e as mudanças. A justiça restaurativa é uma maneira de buscar o atendimento das necessidades da vítima, ao mesmo tempo em que o agressor é convocado a participar do processo de reparação do dano. Assim, se cria um processo produtivo de reintegração à sociedade, ao invés da simples pena punitiva. Minha pergunta vai para as minhas amigas de Mato Grosso do Sul. É possível aprender com os conflitos? É possível, sim. A gente vê, é muito próxima essa realidade. Essa experiência que vocês estão passando é uma experiência que a gente também tem lá, né? Essa política de restauração toda, a gente ainda não tinha pensado nesse lado, porque os conflitos lá são vários e são pesados, né? Só que é uma outra cultura, você tem que ter uma outra abordagem, você tem que ter um olhar diferenciado, mas são parecidas, né? O que nós temos que fazer é saber trabalhar com esses conflitos, né? Através desses conflitos, buscar políticas para que contemplem essas populações, né? Para que contemplem principalmente os jovens, né? Que são os principais, assim, que estão ali envolvidos. Jaqueline, e quando esse conflito é com uma grande empresa relacionada ao agronegócio, por exemplo? Ou com um latifundiário? Tem conversa? Então, aí eu acho que assim, a questão é mais complicada, né? Porque envolve toda uma questão política, sabe? Porque o poder que eles têm, que eles buscam junto com os políticos é mais forte, entende? Então, passa a ser, assim, uma parte que tem muito poder contra uma minoria, sabe? O movimento indígena, ele tá indo à luta, tá indo à frente, enfrenta a polícia, enfrenta a fome, enfrenta a sede, sabe? Mas eles estão lá. E, assim, a gente resiste, sabe? A gente não desiste.
Nós vivemos numa sociedade contraditória e desigual. Por isso, precisamos cada vez mais de ações coletivas. Por aí, poderemos colocar em prática os direitos humanos. A gente quer saber também do nosso grupo musical, o que vocês estão achando desse debate aqui. Pô, fantástico, muito legal poder participar de um debate tão alto nível, assim, com todo mundo podendo falar o que pensa, e tomara que isso se prolifere assim na TV e nos meios de comunicação realmente, porque a partir do diálogo qualquer coisa pode ser transformada, né? Sem isso é impossível transformar de uma maneira que seja realmente boa para todo mundo, eu acho. Maravilha. Pitanga em Pé de Amora. Ninguém viu quando o dia não quis raiar. Ninguém resistiu ao Deus dará. Jovens indígenas, trabalho, mediação de conflitos, justiça restaurativa, terra, dignidade, diversidade. Tudo isso é o que está rolando no programa de hoje. E nesse bloco, as perguntas valem para os dois grupos e as respostas devem ser breves. Direto e reto, Milena, conflitos precisam ter solução? Não necessariamente. A violência precisa ter solução. João, existe algo em comum entre a periferia urbana e a comunidade indígena? Sim, as duas são marginalizadas pela sociedade. Mari, divergências são naturais e necessárias? Sim, elas fazem parte de um processo de construção. Indianara, justiça restaurativa é para todos? Depende da cultura que está inserido o indivíduo. Jaqueline, todo dia é dia de índio? Com certeza. Não só no dia 19 de abril. Elisandra, nesse mundo confuso, precisamos de um facilitador? Precisamos de vários facilitadores. Agora, um direto e reto para a plateia, se alguém quiser me responder de forma concisa e reta. Ali, minha amiga. Depois do papo que a gente teve aqui, algo mudou em você? Mudou sim, eu acho que abriu mais a mente, né? Esclareceu mais, me conscientizou. Meu único desejo é um pouco mais de respeito para um mundo que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele. Isso é algo que sempre deveríamos ter presente. Essa frase quem disse foi o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Mais direitos, mais humanos, acabou. Até a próxima. Mas antes, vamos ouvir Pitanga em Pé de Amora. Valeu! Olha quem vem me fazendo calor, não. Já vem chegando e vem pra me atiçar. Vem me tirando com a mão, meu peito, coração. E o que é que eu posso, é todo nosso, deixa estar. Tanta saudade que eu conheci quando eu te vi de algum lugar que eu não podia ter. E eu desprendia do chão no vão entre você e a minha alma, que esse corpo é de aluguel. Olha quem vem me fazendo calor, meu amor. Já vem chegando e vem pra me atiçar. Vem me tirando com a mão, meu peito e coração. E o que é que eu posso, é todo nosso, deixa estar. Tanta saudade que eu conheci quando eu te vi de algum lugar que eu não podia ter. E eu desprendia do chão no vão entre você e a minha alma, que esse corpo é de aluguel. E faz uma semana, será que já faz mês, 2 anos ou 3? Será tempo, temperamento, pensamento de amor. Eu me derramo, faço pulos e me engano sem pudor. E faz uma semana, será que já faz mês, 2 anos ou 3? Será tempo, temperamento, pensamento de amor. Eu me derramo, faço pulos e me engano sem pudor.
vem chegando e vem pra me atiçar. Vem me tirando com a mão, meu peito, coração. E o que é que eu posso, é tudo nosso, deixa estar. Tanta saudade que eu conheci quando eu te vi de algum lugar que eu não podia ter. E eu desprendia do chão no vão entre você e a minha alma que esse corpo é de aluguel. E faz uma semana, será que já faz mês, 2 anos ou 3? Será tempo? Temperamento, pensamento de amor, eu me derramo, faço planos e me engano sem pudor. E faz uma semana, será que já faz mês, 2 anos ou 3? Será tempo? Temperamento, pensamento de amor, eu me